Meus irmãos, minhas irmãs, eu peço que vocês abram suas Bíblias aí na casa de vocês, no livro do profeta Amós. Fica lá no finalzinho do Antigo Testamento, só a título de referência, um pouco depois do livro de Daniel. Daniel, Oséias, Joel, Amós. Eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro do profeta Amós, logo no capítulo 1. Nós, conforme formos fazendo aqui a exposição, eu peço que vocês vão acompanhando a leitura. Hoje nós exporemos aqui do capítulo 1 até o capítulo 5, e eu vou falando os versículos, e por gentileza vocês vão acompanhando aí nos seus lares. Amós, capítulo 1, versículo 1. Assim nos diz a palavra de Deus. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Aqui nós temos o chamado por Deus do profeta Amós. O profeta Amós, ele residia em Tecoa, que é uma cidade que fica no reino do sul, no reino de Judá, ficava próximo à cidade de Belém, próximo também a Jerusalém. Nessa época, o reino estava dividido. Então nós tínhamos o reino do norte, que era Israel, cuja capital era Samaria, e nós tínhamos o reino do sul, que era o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E Deus chama Amós para que ele profetizasse com relação ao reino do norte. E a partir de então, ele vai até o reino do norte para fazer as suas profecias. É interessante nós, para contextualizarmos, o profeta Amós, ele é da mesma época do profeta Isaías. As suas profecias foram feitas ali por volta do ano 770 antes de Cristo. Então Amós foi chamado por Deus e ele tinha que ir para o reino do norte para fazer as profecias, para falar o que Deus tinha falado para ele. Acontece que ele chega no reino do norte e ele começa a fazer profecias com relação a 6 povos pagãos ali da região de Israel. E a primeira profecia é contra Damasco. Depois ele vai fazer as outras 5 profecias. Mas é interessante a gente observar que essas profecias que Amós estava fazendo primeiramente aos povos pagãos, ela tinha um padrão. Então, no versículo 3 mesmo, ele diz, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4. O que significa isso? Significa que o povo de Damasco tinha cometido uma transgressão, Deus não fez nada, mas viu. Fez 2, Deus não interviu. Fez 3, Deus esperou. Fez a 4ª, aí não teve jeito, aí vem o juízo. Não que o povo tenha feito 3, literalmente, 3 transgressões, provavelmente fez muito mais. Porém, aqui a gente já observa o primeiro ponto, que é a paciência de Deus. Então não foi na primeira transgressão que Deus foi e julgou o povo aqui de Damasco. Não foi na segunda, não foi na terceira. Mas na 4ª foi a gota d'água. Ali extrapolou todos os limites e Deus vem com o juízo. E continua, por 3 transgressões de Damasco e por 4, não sustarei o castigo. Aqui nós podemos observar também a soberania de Deus. Deus, ele é Deus de todos os povos, independente do povo crer nele ou não. Então aqui ele já diz que ele vai punir, ele vai castigar Damasco. E ele continua, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Vocês vão observar que todas as profecias aqui contra essas cidades pagãs, eles têm esse mesmo padrão e a justificativa do castigo é o mesmo, que é crimes militares, crueldades, violência. Vão comigo aí no versículo 11 do capítulo 1, para ter uma noção desse padrão da profecia de Deus. Versículo 11, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4, não sustarei o castigo,
porque perseguiu o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. Então aqui nós vemos o padrão da profecia, o motivo e a soberania de Deus punindo esses povos pagãos. E que povos foram esses? Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Lá no versículo 12, ele diz também como ele ia praticar esse castigo. Então no versículo 12 diz: por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bozra. Ou seja, ele puniria aquele povo por meio do fogo. O fogo naquela época ele já era visto como um sinal de desgosto ou de castigo dos deuses, inclusive pelos povos pagãos. E também é uma referência aos povos que invadiam determinado local, que geralmente depois da destruição ou durante, eles iam lá e queimavam tudo. Já no capítulo 2, nós vemos que a profecia que até então estava sendo dirigida aos povos pagãos, ela começa a ser dirigida ao reino do sul, ao reino de Judá. Acompanhe, por gentileza, os versículos 4 e 5 do capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4, não sustarei o castigo. Então perceba, o padrão continua. A paciência de Deus está sendo demonstrada aqui. 3 transgressões não puniu. Na 4ª vem o castigo. E aqui tem um motivo. Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Então aqui nós temos 4 motivos. E é motivos relacionados à transgressão da lei de Deus, à idolatria. Aqui nesse finalzinho, as suas próprias mentiras os enganaram e tem relação com a idolatria, a mentira da idolatria dos falsos deuses. E após elas andaram seus pais da mesma forma. No capítulo 5, ele diz como ele fará isso. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Essa profecia ela foi cumprida literalmente quando a Babilônia invadiu Judá e destruiu Jerusalém. Então, o povo de Israel, o povo do norte, eles tinham uma briga com o reino do sul, como já foi dito. No reino do norte, logo que houve a divisão, logo depois da morte de Salomão, seu filho Roboão foi rei no reino de Judá e Jeroboão I foi rei no reino do norte. Então tinha aquela rivalidade entre o povo do norte e o povo do sul. Então até então, Amós, que era um profeta do sul, estava no norte fazendo essas profecias. Então, enquanto ele estava falando dos povos pagãos, tudo bem. Depois falou do reino do sul, tudo bem também. Mas agora vem a profecia contra o reino do norte. Então acompanhe por gentileza no capítulo 2 mesmo, os versículos 6 e 7. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4, vejam o mesmo padrão da paciência de Deus, não sustarei o castigo, soberania de Deus, punindo o reino. Porque os juízes, aqui tem um motivo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Versículo 7. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Então, se Judá foi punido por rejeitar a lei do Senhor, virar as costas a ele e tudo mais, Israel já tem um pouco mais de motivos. Aqui nós temos, aqui e na continuação do capítulo também, nós temos Israel sendo punido por corrupção, injustiça, tirania, imoralidade, idolatria, opressão aos pobres, luxúrias, etc. Então o padrão continua. Aí nós entramos no capítulo 3, e eu peço que vocês vejam aí o versículo 2, que diz: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades.
Aqui nós temos claro a soberania de Deus e a responsabilidade que é fazer parte do povo de Deus. O povo de Israel, nessa época, ele achava que ele era o povo escolhido, logo, ele teria certos benefícios com relação a outros povos. Então, eles achavam que eles poderiam fazer o que bem quisesse. Inclusive, nós temos hoje muitos crentes que pensam isso também. Que pensam, já que eu sou salvo, eu posso fazer o que eu bem entender. E não é assim. O povo de Deus, ele tem que dar o exemplo. Tanto é que no versículo 2 aí que a gente acabou de ler, Deus diz: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Então, continua, portanto, por eu vos escolher, eu vos punirei, porque vocês não estão andando nos meus caminhos. Quando o povo escolhido de Deus, ele começa a andar transgredindo as leis de Deus, esse povo está profanando o nome de Deus. Então, ele precisa ser castigado. E foi o que aconteceu. Então, aqui nós vemos de novo que Deus puniria o seu povo. No capítulo 3 mesmo, no versículos 6 e 7, assim diz a palavra de Deus: tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aqui, nesses dois versículos, nós temos dois ensinamentos muito importantes. No começo, nós temos a questão da causalidade. Todo efeito, antes ele tem uma causa. Então, aqui no início, quando ele fala, tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo estremeça, é porque todas as cidades naquela época, as cidades fortalecidas, elas tinham algum sentinela ali que ficava com a corneta na mão, geralmente um chofar, que quando vinha alguma ameaça, ele tocava ali para que o povo ficasse pronto. E quando vinha algum exército invadir e o chofar era tocado, o povo se estremecia, ficava com medo, afinal, estava vindo guerra por aí. Então ele fala dessa causalidade. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça, e ele continua: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Aqui está falando que o mal é Deus que traz. Porém tem um detalhe, não confundamos. Esse termo mal, ele pode ser interpretado de duas maneiras, ou com relação ao pecado, ao caráter moral, ou ele pode significar calamidades, juízo. E nesse caso, é isso que quer dizer esse mal. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Esse mal, ele significa calamidade. Logo mais para frente nós vamos entender um pouco melhor esse versículo. Continuando no 7º, ele fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que é importante de nós tirarmos desse versículo aqui? É que Deus não faria nada sem antes anunciar aos seus profetas. E os profetas estavam anunciando o que Deus faria. E mesmo assim o povo estava com os ouvidos fechados, não queriam saber do que Deus estava falando, queriam continuar vivendo as suas vidas depravadas do jeito que estavam. E isso nós temos hoje também. Da mesma forma que Deus falava por meio dos profetas naquela época, hoje Deus fala com nós através da sua palavra, através da pregação da sua palavra. Então, tudo que estava relacionado ao que Deus iria fazer estava claro ali para aquele povo, por meio das palavras dos profetas. E hoje, para nós, através da sua palavra. Então, Deus não pega ninguém de surpresa. Ele alerta antes. Como vimos no começo, Deus, ele é paciente e ele é misericordioso. No versículo 10 do capítulo 3, continua: porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Aqui está mais um motivo pelo qual Deus puniria Israel. Ou seja, não era uma punição simplesmente por nada, punir por punir. Ela tinha uma razão. E aqui de novo está exposta no versículo 10. Depois no versículo 14 do capítulo 3, no dia em que eu punir Israel, de novo a soberania de Deus para com a punição contra o povo de Israel. E ele continua: por causa das suas transgressões.
Então ele diz que vai punir e diz o porquê ele vai punir. Depois nós entramos no capítulo 4, e ali vai dizer quais são os castigos, os sinais, o que está acontecendo que Deus está falando para ele. Olha, vejam, eu estou mandando essas coisas para vocês e vocês não estão me vendo, não estão prestando atenção. E nós temos logo no capítulo 6 do capítulo 4, o seguinte: também vos deixei de dentes limpos, aqui é Deus falando por intermédio do profeta ao povo de Israel. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. O que significa deixar de dentes limpos? Se a pessoa não come, ela fica com os dentes limpos. Isso significa que ele mandou fome para o povo. Não leremos o versículo inteiro por enquanto, depois a gente vai voltar nele. Mas aqui você vê que Deus mandou fome. No versículo 7, nós temos: além disso, Deus falando: retive de vós a chuva 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, secou. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Ou seja, Deus manda fome, Deus manda a sede. Depois, no versículo 9, feri-vos com crestamento e a ferrugem. Essas são pragas que dão nas plantações. Então vocês imaginem o problema disso numa sociedade rural que era a cidade, o povo de Israel naquela época. Feri-vos com crestamento e a ferrugem, e a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras devorou ao gafanhoto. Então, ferrugem, crestamento e gafanhoto. Então ele atacou, ou ele mandou fome, sede, destruição na lavoura do povo de Israel. Versículo 10. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Aqui peste já relacionada ou a pestes ou com relação à saúde de animais, ou com relação à saúde do próprio povo, doenças. Enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, aqui relacionado à guerra, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, também com relação à guerra. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Aqui você tem a visão de um povo invadindo, destruindo, matando os jovens, levando os cavalos, e o corpo podre daquele pessoal morto subindo aos narizes deles. E no versículo 11, subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. Aqui subversão podemos entender como destruição. Então ele destruiu alguns dentre vós. Esse dentre vós ele também pode ser interpretado como algumas cidades, alguns povos, alguns grupos dentre vós. Então subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. O que é isso? Quem conseguiu se safar, quem conseguiu sobreviver, foi por um triz, foi como um tição tirado da fogueira, foi por pouco. Então tudo isso Deus mandou para o povo. Mas daí você pensa assim, mas por que ele mandou tudo isso? Será que tinha algum objetivo para que Deus fizesse isso? E a resposta quem nos dá é a própria palavra de Deus. Sim, tinha objetivo. Voltem lá no versículo 6 do capítulo 4. Só para não ficar fora de contexto, os outros eu vou ler só o finalzinho, mas o versículo 6, vamos ler ele integral. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então percebam que ele vai mantendo esse mesmo padrão. Versículo 8, final. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. O 9 feriu a horta do povo, e no final ele diz, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 10, mandou peste, mandou praga, e está lá no final, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E por fim, o versículo 11, ele destruiu algumas cidades, e lá no final diz, contudo, não vos convertestes a mim,
disse o Senhor. Então aqui nós vemos algumas ferramentas que Deus estava utilizando para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos e voltassem a Deus. Contudo, o povo não se voltou a Deus, o povo não se converteu. Então vem a conclusão no versículo 12. Portanto, Deus falando, por causa de tudo aquilo que aconteceu antes, assim te farei, ó Israel, te punirei. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esse prepara-te para encontrar-te com o teu Deus era um juízo. Deus mandaria o juízo para com o povo de Israel. E esse juízo aconteceu 50 anos após a profecia de Amós, quando os assírios invadiram o reino do norte, depois de um cerco de 3 anos em Samaria, invadiu Samaria, capital do reino do norte, e dizimou aquela região. Então essa profecia foi cumprida literalmente. E aqui nós estamos entrando agora no capítulo 5. Por quê? Porque Deus alerta, Deus é soberano, Deus é paciente, Deus controla tudo, e Ele mandou sinais, mandou destruições, mandou castigos para o povo se voltar a Ele, o povo não quis saber. E aí nós entramos no capítulo 5, nos versículos 4 e 6, onde vai dizer: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Versículo 6, buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Depois no versículos 14 e 15, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Versículo 15, aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Então aqui nós temos já a solução. O que temos que fazer? Voltar a Deus. Temos que, como diz no final do versículo 4, do capítulo 5, buscar a Deus, buscar e viver. Então, nós temos aqui que Deus, Ele é paciente, Ele é soberano, Ele controla todas as tragédias, catástrofes que acontecem, coisas do clima que estão mudando por aí. Esses tempos atrás nós tivemos um ciclone, o ciclone Bomba, na região sul do nosso país, que devastou Santa Catarina, trouxe diversas destruições. Aquilo não é coisa do acaso. Recentemente nós tivemos também uma praga de gafanhotos que, quase chegando aqui pelo Brasil, também, essa praga do gafanhoto não é nada por acaso. A Bíblia nos diz que não tem nada por acaso. Essa mentalidade que surgiu da época da Idade Média para cá, que foi tornando tudo como sendo coisas do acaso, como sendo tudo uma coincidência, isso aí é antibíblico. Deus tem o controle de tudo, e tudo tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Hoje nós padecemos por causa desse coronavírus, um vírusinho que surgiu na China e invadiu o mundo inteiro. Hoje nós estamos aqui transmitindo essa mensagem via internet por causa de um vírus que não nos permite ficar próximos um do outro. Isso não é coisa do acaso, isso não é coincidência, isso é Deus. Deus está no controle de tudo. Tudo o que acontece, Deus tem o comando. Deus não é surpreendido pelo vírus. Nada que aconteça foge da mão de Deus. E agora, qual a conclusão que nós chegamos da leitura desses versículos, desses capítulos do livro de Amós? Primeiro, como já dissemos aqui diversas vezes, mas vale ressaltar, Deus é soberano sobre todos os povos. Quer acreditem nele ou não, Ele é soberano sobre nossa vida, sobre todas as esferas da nossa vida. Deus é soberano. Segundo, Deus é paciente. Deus espera, Deus é misericordioso. Ele aguarda, primeira, segunda, terceira transgressão. Na quarta, aí vem o juízo. 3, nós devemos, uma das conclusões que nós aprendemos observando o povo de Israel, nós devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Nós não temos que ser crentes nominais, nós temos que deixar nossas condutas pecaminosas e buscar andar conforme Deus quer que nós andemos.
O povo de Israel se sentia privilegiado, porque era o povo escolhido de Deus. Muitos crentes hoje vivem como se fossem privilegiados por terem sido escolhidos, e eu vou viver do jeito que eu bem quiser. Está errado, e Deus não deixará sem punição. Quarta conclusão, a mesma crise moral, social, espiritual que tinha na época no reino de Israel, é o que temos hoje. É muito semelhante, inclusive é muito semelhante como o mundo sempre manteve o mesmo padrão, daquela época até hoje. Sempre nós tivemos poderosos oprimindo os pobres, nós tivemos corrupção, nós tivemos relativismo moral, indecência, imoralidade, sempre tivemos esse padrão, e Deus está nos mandando anúncio. Olha, uma transgressão, duas, três, eu estou olhando, eu estou observando, uma hora vai chegar a quarta, e aí vem o juízo. Quinta conclusão, tudo o que acontece tem um propósito, nada é por acaso, nada é coincidência. Vamos tirar da nossa cabeça essa ideia secular, que todas as coisas que acontecem é coincidência, coisa do acaso. Não, Deus tem o controle de tudo, e tudo tem um propósito. Sexta conclusão, Deus não faz nada sem nos avisar antes, é o que está lá no versículo 7 do capítulo 3. Deus nos avisa, e aí é importante que nós, cristãos, preguemos o Evangelho, porque nós sabemos a verdade, nós temos a esperança da vida eterna. Nós temos que avisar as pessoas que não sabem disso tudo, das boas notícias do Evangelho, para que elas também se arrependam dos seus maus caminhos e se voltem a Deus. E por fim, a última conclusão, um dia nos encontraremos com Ele, um dia nós estaremos frente a frente com o nosso Deus. E aí? Será que estamos preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus? Pense nisso. Vamos buscar ter uma vida correta, uma vida nos caminhos do Senhor. Eu tirei aqui 3 aplicações práticas para a nossa vida. Primeira, busquemos nos arrepender. Eu peço que vocês abram as suas Bíblias, lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, versículos 7 e 8. Jeremias 7 e 8. Olha o que diz a palavra de Deus. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Veja que Deus, Ele é misericordioso, nos avisa e nos fala das bonanças que acontecerão se nós cumprirmos com a sua palavra. Por isso que nós devemos seguir o que Ele diz. E essas ameaças que Deus fez para o povo de Israel, abram suas Bíblias também em Deuteronômio, vocês vão ver, Deuteronômio 28, todas essas ameaças, elas já haviam sido feitas por Moisés há muito tempo e foram cumpridas. Acompanhe aí Deuteronômio 28, a partir do versículo 20 até o 26. Assim diz a palavra de Deus: o Senhor mandará sobre ti, aqui, só explicar rapidamente, aqui você começou o capítulo 28 de Deuteronômio com as bênçãos decorrentes da obediência. Então, se o povo de Israel obedecesse a Deus e andasse nos seus caminhos, você tem uma relação de bênçãos. Depois, tem uma relação de castigos, caso o povo de Israel andasse contrário ao que Deus determinou. Então, começa lá no versículo 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Então, já fala aqui sobre o abandono. Depois, no 21, o Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação, e com o calor ardente e a secura, e com o crestamento e a ferrugem. Vejam, os mesmos termos que Amós utilizou. Crestamento e ferrugem. E isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, ou seja, não vai chover. E a terra debaixo de ti será ferro, ou seja, será improdutiva.
Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, invasão do povo assírio. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles, ou seja, o caos total. E serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Então vocês percebam que todas essas ameaças já tinham sido feitas antes, essas recomendações, esses alertas, e mesmo assim o povo preferiu dar as costas a Deus. Na época, Jeroboão I, ele fez 3 locais de adoração, concorrendo com Jerusalém. Inclusive, em um deles, em Betel, ele criou um boi lá, um gado de ouro, para que o povo adorasse aquilo lá. Então vocês imaginam, o povo que foi tirado por Deus do Egito, e o Jeroboão I, ele vai lá e monta lá um boi de ouro e coloca em Betel e fala: aqui vocês vão adorar, é esse Deus que tirou vocês da terra do Egito, falando para o bezerro de ouro. Para você ver o nível de idolatria que tinha nessa época no reino de Israel, embora eles tivessem sido alertados pela lei de Moisés há alguns anos antes. Então, aplicação: busquemos nos arrepender dos nossos pecados. Segunda aplicação prática: busquemos pregar o Evangelho a todas as criaturas. Não vamos deixar que as pessoas morram sem conhecer a graça do Evangelho. E por fim, tenhamos esperança no Deus justo, paciente e misericordioso. Abram aí, por gentileza, Salmos 119, Salmo 119, 71, que diz, o salmista disse: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então a gente sabe que hoje estamos vivendo num momento muito difícil, num momento que provavelmente a nossa geração não viveu, esse momento de restrições, esse momento de terremotos que estão ocorrendo, aconteceu recentemente no México, esse problema econômico que já está acontecendo no nosso país, provavelmente, o que tudo indica, se Deus não intervir, vai piorar, inclusive. Então a gente está vivendo num momento complicado da nossa existência, mas nós temos a esperança. Deus nos alertou de todas as coisas. Inclusive, Deus é gracioso a ponto de ter mandado o Filho dele, para que o Filho dele morresse pelos nossos pecados e para que assim nós pudéssemos ser salvos. E o que nós temos que fazer? Nos arrepender dos nossos pecados, buscar viver uma vida conforme a vontade de Deus e ser gratos, porque Deus, ele é maravilhoso, paciente e misericordioso. Que Deus nos abençoe com a exposição da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi exposta aqui nessa noite. Senhor meu Deus, que o Senhor aceite a nossa adoração, nosso culto que só a ti é devido. E nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua soberania, pela tua paciência para conosco, pecadores, miseráveis, que precisamos da tua misericórdia, Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vinda do teu Filho amado Jesus, que morreu por nós, nos tirando a escravidão do pecado, fazendo com que o teu Espírito Santo viva em nós e que ele nos auxilie na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada que te agrade. Senhor Deus, que o Senhor nos fortaleça nesse período de dificuldade que nós estamos vivendo, nesse período que tantas pessoas estão sofrendo, mas que nós não percamos a esperança, meu Deus, que um dia nós nos encontraremos com o Senhor, e o dia que nós encontrarmos com o Senhor será um dia de glória, um dia de maravilhas, e nós poderemos viver eternamente com o Senhor, gozando das maravilhas, das tuas bênçãos, da tua graça. Senhor meu Deus, que o Senhor derrame a tua graça sobre as nossas vidas, sobre os teus filhos, sobre todas as pessoas que professam o seu nome, espalhada pelos todos os cantos da terra. Abençoe todo o teu povo, toda a tua igreja. Que o Senhor abençoe o nosso país, abençoe a nossa vida. Dê-nos uma semana abençoada. Perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Guie-nos, conduza-nos. Que o Senhor nos dê sustentação e força e que tua graça abunde em nós. Meu Deus, é isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.